O texto diz assim: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida? Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joga-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por três dias e 3 noites. Amém. O livro de Jonas ele é muito lembrado pela história do peixe que engoliu Jonas, e o Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e o Jonas foi cuspido lá na praia, onde ele já deveria ter ido com as próprias pernas, mas não foi. Essa é a história que, quando se fala em Jonas, que todos que conhecem a história bíblica se lembram, e é a história que normalmente é contada para as crianças no ministério infantil. Mas o texto e o livro é muito mais do que isso, como eu estava dizendo anteriormente. O que precisa ficar claro para nós é que Jonas, ele era o ícone da realidade espiritual do próprio povo de Deus. A história da relação de Deus com Jonas, na verdade, é a história da relação de Deus com todo o povo. Deus formou um povo a partir de Abraão para que o seguisse, para que fosse o seu povo, e ele seria o seu Deus. Mas Deus tinha o objetivo de que esse povo ele fosse luz para as nações. Que as nações olhassem para Israel e vissem a diferença daquele povo. Aquele povo ele existiu com um propósito de fazer diferença, ser diferente para fazer diferença. O que a religião se tornou, uma religião de gueto, fechada, que tratava o outro que não era de Israel como alguém que não merecesse a graça de Deus e o cuidado de Deus, nunca foi plano de Deus, era plano do Jonas, refletindo a religiosidade dos seus dias. E Deus, então, trata dessas questões com Jonas, mas, na verdade, o Jonas personifica a realidade espiritual de todo o povo. A resistência de Jonas em ir a Nínive para que a glória de Deus se manifestasse na salvação dos ninivitas revelava
a indiferença e a contrariedade do próprio povo em ser luz para as nações. Agora, o texto começa a descrever para nós, já que o Jonas não queria de jeito nenhum ir para Nínive, porque ele temia, ele sabia, ele conhecia que Deus salvaria pessoas ali. E ele não queria isso. Então ele tenta ir na direção oposta, e ele entra num navio fenício, e ele está indo para o lado contrário de onde Deus o havia mandado, e o que acontece? Uma grande tempestade inesperada. Mesmo uma tripulação experiente é surpreendida com aquela tempestade. Nós temos um mapa disponível, Gabriel? Não? Prometo mostrar para os irmãos na semana que vem. O que o Jonas faz, queridos, ao invés de ir, Deus disse para ele, vai para Floripa. Ele pega na direção de São Paulo. Ele dá as costas para aquilo que Deus queria. E ao entrar no barco, ele adormece. E o mar fica revolto, uma tempestade, tudo balançando. Os marinheiros começam a ficar preocupados, a tripulação ali começa a agir, e eles ficam inquietos, e eles entendem que aquela é uma tempestade atípica, que aquilo não estava nos planos, que aquilo não era estranha, aquela tempestade, que haveria algum motivo espiritual para que fosse daquela forma. A verdade é que aqueles homens, eles eram politeístas, eles eram de uma cultura politeísta. Então era comum que eles tivessem e adorassem vários deuses, o Deus disso, o Deus daquilo outro. E eles começam então a clamar e a pedir a misericórdia dos deuses que eles confiavam. Todos estão orando, todos estão buscando seus deuses, todos estão de alguma forma buscando na sua divindade o refúgio, o escape. Quem não está? Jonas. Jonas está dormindo? E alguém pode olhar e dizer, homem de fé. Ele sabia que Deus levaria o barco em segurança. Isso aqui é um homem de fé. Não, é o contrário. Não confunda a postura de Jonas como uma postura de alguém que confia em Deus acima de todas as coisas, mas na verdade ele está tão insensível a Deus e às coisas de Deus e ao agir de Deus, que ele busca nesse sono uma fuga. Ele está fugindo da vontade de Deus, e ele é capaz até mesmo de deitar e dormir. Eu não sei se ele tomou um bom Rivotril antes eu não sei, mas o fato é que o sono dele revela exatamente um desejo de alienar-se completamente de Deus e de tudo que Deus queria fazer. Todas as vezes que nós entramos nesse caminho da insensibilidade espiritual, todas as vezes que o nosso coração ele resiste à vontade de Deus, e nós estamos mais dispostos a dar as costas para Deus do que ir na direção de Deus, um sintoma que sempre aparece é que nós não queremos orar. É ruim orar. E nós vamos então criando situações para que não caiba oração no nosso dia. E nós começamos desde amanhã e vamos até a noite, numa sequência de atividades, uma após outra. E ao final dizemos, eu vou dormir, estou cansado. Isso vai um dia, 2, 3, pode ir uma vida. Era o caso de Jonas. Jonas, fugindo do propósito de Deus, dormia o sono da insensibilidade e da alienação. Como a tempestade não melhorava, e como as orações que eram feitas naquele ambiente não estavam dando resultado, eles entendem que havia alguém amaldiçoado dentro daquele barco. Que não era possível aquela tempestade vir daquele jeito, com tamanha força, com ventos tão fortes.
E eles tiram sortes, eu não sei o que eles fizeram, o texto não revela qual foi a forma, mas revela com clareza que Deus permitiu que aquilo que fosse feito apontasse para Jonas. E o capitão do navio vai até Jonas. E óbvio, a estranheza, porque essa criatura está desse jeito, está todo mundo em pânico. E eles começam a fazer uma série de perguntas para o Jonas. Quem é você? De onde você é? O que você está fazendo? Quem é o Deus que você adora? E ele vai respondendo. E nesse diálogo com o capitão e com as pessoas à volta, naquele ambiente de desespero, o Jonas revela claramente que ele estava fugindo do propósito de Deus, que ele estava contrário a Deus, e ele deixa isso claro. E aí quando ele diz, mas qual é o seu Deus? Porque eles são de uma cultura politeísta, o Jonas diz, o meu Deus é aquele que criou o céu e terra, é aquele que criou o mar, é aquele que criou a terra, é aquele que criou todas as coisas. É isso que ele está dizendo. E aí o que nós temos? Nós temos o Jonas dizendo, olha, Deus criou o mar e eu estou fugindo dele pelo mar que ele criou. Os marinheiros que não conheciam esse Deus, eles ficam estarrecidos. E eles perguntam para Jonas, que loucura é essa que você está fazendo, Jonas? Por que uma postura tão pequena, tão apequenada, se você serve a um Deus tão grande? Contradição, incoerência. Se fosse só o Jonas, estava ótimo, irmãos, porque Deus vai se ver com o Jonas. A questão é que o Jonas, ele pode, muitas vezes, revelar quem nós somos. Ele pode revelar momentos da nossa vida. Ele fala sobre nós, com a nossa insensibilidade e com as nossas incoerências. Você perceba que doutrinariamente o Jonas é firme, irmãos, ele é bem formado. Quando ele fala de Deus, ele fala certinho, ele estudou a cartilha ali, ó, certinho. Teologicamente, 10 para o Jonas. Ele passaria, irmãos, numa banca de um concílio, com 10, carinha feliz, louvor, porque tudo que ele diz de Deus está absolutamente correto. Entretanto, isso não é capaz de dirigir a vida dele naquele momento. O problema não é o que ele crê, porque o que ele crê está correto. O problema é que naquele momento ele não permite que aquilo que ele crê dirija a vida dele. O que ele cria e quem ele cria agora confrontava a atitude, o comportamento, a decisão dele. A ponto dele dizer o seguinte: eu prefiro morrer. O problema sou eu mesmo, vocês estão certos. Eu prefiro morrer a ver a salvação dos ninivitas. Eu prefiro morrer. Pode me jogar ao mar. Eu quero sempre que você se lembre que Jonas personifica o povo de Deus. A dureza de Jonas, a desobediência de Jonas, a insensibilidade de Jonas, a dificuldade de Jonas, que Jonas tem em se alegrar com Deus e com aquilo que Deus quer fazer, confronta ao povo de Deus de qualquer geração, da geração do Jonas e da nossa geração. Deus quer salvar as nações. Deus se importa. Deus tem poder para salvar. E o que na minha agenda,
ou na sua agenda revela algum tipo de compromisso com o fato de que Deus quer salvar as nações? Se isso é o que Deus quer, e se nós somos povo de Deus, que traço há, que elemento há na minha vida, na sua vida, na nossa última semana, no nosso último mês? O que há no nosso comportamento, na nossa conduta, que revela que nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer? Ele quer salvar as nações. Irmãos, a história de Jonas grita. A história de Jonas é incrível, porque não fala sobre o Jonas, fala sobre as dificuldades do povo de Deus em internalizar a verdade de Deus a ponto de mover a vida desse povo na direção daquilo que Deus quer. Não basta entender. É preciso que aquilo que você tem entendido, aprendido de Deus, conduza as suas decisões. O Jonas prefere a morte. Que se lasque tudo, me joga. Vocês vão ficar, me jogar aí. E os marinheiros? Pagãos, politeístas, gentios, dizem de jeito nenhum. Eles começam então a tirar as coisas do barco, eles começam a aliviar. Possivelmente era um navio cargueiro. Eles vão tirando a carga, eles querem que o navio fique mais leve, Mas à medida que eles vão fazendo isso, a tempestade piora, os ventos aumentam, as ondas ficam mais encrespadas. Quanto mais eles se esforçam, menos resultados eles têm. Isso é tremendamente revelador. Esforço humano nenhum é capaz de aplacar a ira de Deus. Não adianta você dizer para Deus, olha, Deus, eu vou ficar bonitinho essa semana, tá? Essa semana eu vou, com segundas intenções, porque você quer alguma coisa. Eu sei que os filhos dos irmãos não fazem isso, só filho de pastor que faz isso. Promete 1000 coisas que vai fazer, que vai acontecer, que vai escovar o dente, que vai não sei o quê, que vai... E no final tem um pedido, pai, mas o senhor... Eu sei que na casa dos irmãos é outro patamar. Eu vou ter um problema com os meus filhos lá em casa hoje, mas faz parte. O Jonas é lançado no barco porque os marinheiros percebem que não vai ter jeito, os esforços deles não aplacam a ira de Deus. O Jonas é lançado na água, mas antes de ser lançado, aqueles homens se dobram diante desse Deus do Jonas e eles pedem misericórdia da vida deles, porque eles não estavam em desobediência, quem estava era o Jonas. Essa é a primeira coisa que eles pedem. Deus tem misericórdia de nós e não nos puna por causa da desobediência dele. E aí eu quero te mostrar uma coisa. Todas as vezes que alguém sabe a direção de Deus, o caminho de Deus, o propósito de Deus, e ele escolhe ir na direção contrária, ele traz problema para quem está ao redor. Aparentemente o Jonas não fez nada, ele entrou no barco e dormiu. Pensa uma pessoa que não poderia ser acusada de nada. Ele não falou de forma bruta com alguém, ele não incomodou ninguém, estava lá na dele. Mas na verdade, todas as vezes que alguém abandona o caminho de Deus, se aliena de Deus para fazer a vontade do seu próprio coração, ele é um problema, ele é o problema de um ambiente que Deus quer abençoar. E Deus não deixa de abençoar porque o Jonas não quer que ele abençoe. Porque ele é soberano. Então sabe o que ele faz? Enquanto ele está conduzindo Jonas para Nínive, ele diz assim, tá bom, eu vou salvar lá em Nínive, mas agora eu vou salvar, são esses marinheiros aqui. Eu vou salvar essa tripulação aqui. Eu vou salvar essa gente que está dentro do navio que o Jonas escolheu ir.
antes de salvar Nínive, eu vou salvar aqui. E aqueles marinheiros clamam que ele tivesse misericórdia. E clamam também que Deus não imputasse a eles o fato deles jogarem Jonas na água. Não nos cobre isso, Deus tem misericórdia de nós. Nós tentamos tudo. Sabe qual é o resultado da desobediência de Jonas dentro do navio? Deus vai salvar as pessoas do navio. Ao final, eles vão adorar esse Deus. Quando eles falam que eles sacrificaram ao Deus de Jonas, eles estão reconhecendo esse Deus de Jonas como o Deus ali deles agora. Eles vão se prostrar diante desse Deus. Eles oram a Deus, eles clamam a Deus, eles pedem a misericórdia de Deus, eles adoram a Deus. Quem não faz isso? O Jonas. Israel. E tantas outras vezes, a igreja. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Uma pergunta brota. Ela salta. Por que o Jonas não se arrependeu? Por que naquele momento o Jonas não se prostra de joelho e diz assim: Deus, tem misericórdia da minha vida, mas tem misericórdia de todo mundo que está aqui, que agora eu me tornei um problema para eles. Eu tomei uma decisão impensada, sem reflexão nenhuma, fruto da dureza do meu coração, fruto da minha ignorância espiritual, fruto das misérias, das minhas inclinações. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Tem misericórdia de quem está ao lado. Porque isso resolveria o problema, irmãos. Há um Deus perdoador no céu. A palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que de modo quebrantado, sincero, reconhecem os seus erros, as suas falhas, que em algum momento deram as costas para Deus, para seguirem os seus próprios desejos e vontades, que se colocaram de costas para Deus e se distanciaram do propósito de Deus. Todas as pessoas que se voltam para Deus com o coração quebrantado e reconhecem o seu erro, eles são perdoados. O ouvido de Deus está aberto, irmãos. A mão de Deus está estendida para abençoar. Agora a história vai ficar melhor ainda. O Jonas vai para a água. Quando o Jonas cai na água, o vento cessa e o mar revolto vira uma lagoa. Você imagina aqueles marinheiros agora diante desse Deus? O testemunho que o próprio Deus dá às nações do poder, da autoridade, da grandeza e do amor dele mesmo. Deus se revelou àquele grupo de pessoas. E o Jonas? Jonas foi para a água, quis a morte. Algumas pessoas acham que o peixe é uma punição de Deus. Agora o peixe vai lá e... Primeiro que eu não tenho problema nenhum, eu não sei se você tem. Eu não tenho problema nenhum de achar que um peixe gigantesco engoliu Jonas e ele viveu lá dentro. Por quê? Porque eu sou capaz de crer em coisas infinitamente piores que essa. Então isso para mim é fichinha. Eu sou capaz de acreditar que esse Deus criou o peixe, o mar, a goela do peixe, o tamanho do Jonas. Ele criou todos os peixinhos pequenininhos que a gente nem vê, todos aqueles que estão lá no fundo, na parte escura do mar, que nem a claridade, tem um monte de vida marinha ali, nós nem vemos, e foi ele que criou, ele que sustenta. Eu não tenho problema nenhum em crer nisso. Eu creio que pelo Espírito Santo, Jesus Cristo nasceu de uma mulher que não teve relação sexual com homem algum. Eu creio que ele veio em carne, eu creio que ele ressuscitou em carne, eu creio que ele vive eternamente. Então, acreditar que um peixe grandão
veio e abocanhou o Jonas, está fácil para mim, está suave. Porque eu creio na palavra de Deus de todo o meu coração, porque foi ela que transformou a minha vida. Prestem atenção agora, eu quero finalizar com isso para deixar um pouco para a semana que vem. O que vai acontecer aqui? O problema dos marinheiros e da tripulação está resolvido, ficou para trás. Agora eles estão na bênção. Eles estão fazendo um baita culto agora dentro daqueles, eles vão cantando louvores até o final. Beleza, maravilha. E o Jonas? E o próprio povo de Deus? O de fora, Deus salvou. Jonas, agora, ele vai ficar 3 dias. 3 dias. E parece que ele morreu. Todos os marinheiros, todo mundo que estava naquele navio, vai entender assim: porque ele morreu, nós vivemos. Nós só conseguimos sair da condição que nós estávamos porque ele foi sacrificado. Só que essa não é, só que o Jonas não morreu. Ao 3º dia, o Jonas apareceu, vivinho da Silva. Pegou uma carona de submarino. E chegou na praia, para o local que ele deveria ter ido desde o começo. E esse é um dos pontos mais altos desse livro. Porque ele aponta para Jesus Cristo, que morreu, que foi sepultado, e as pessoas que o amavam, que o serviam, tiveram um momento que eles disseram: acabou. Nós cremos em vão, porque nós vimos ele morrer. Só que ao 3º dia, quando aquelas mulheres que queriam cuidar do corpo dele, elas vão ao sepulcro, não há corpo, porque ele está vivo. E para revelar o seu poder e a sua autoridade, ele vai aparecendo para um, para o outro. Ele vai caminhando, ele faz caminhada. Ele vai caminhando de Jerusalém para Emaús com 2. Ele aparece para as mulheres. Ele vai lá na sala onde os discípulos estão. O Tomé não está, não acredita. Ele volta, se coloca na frente do Tomé. Porque ao 3º dia, ficou muito claro que ninguém vai impedir o propósito de Deus de salvar as nações. É disso que trata o texto, irmãos. Aquilo que aparentemente deu tudo errado, Jonas morreu. Na verdade, faz parte de um propósito gigantesco de Deus, de mover o seu próprio povo para as nações. De mover o seu próprio povo para aquilo que ele mais deseja: salvar pessoas, transformar cidades, transformar nações, se revelar a eles e transformá-los pelo seu poder. Amados, o texto nessa sessão termina. E na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver mais. Apontando para o Jonas com algo também muito especial. O Jonas tem uma segunda chance. Irmãos, isso é sensacional. Sabe por que o Jonas foi engolido pela baleia ou pelo peixe grande? Porque Deus está dizendo para ele: ei, Jonas, tu fez o que fez, mas eu estou te chamando e estou te levando para a gente continuar a jornada. Estou te dando mais uma chance.
Quantos de nós, quem aqui poderia levantar a mão e dizer: eu nunca vou precisar de uma segunda chance? Eu nunca precisei de uma segunda chance. Quem vai bater no peito e dizer: isso é para fraco igual Jonas? Mano. Esse texto é sensacional, irmãos, porque ele mostra um Deus que, enquanto vai salvando as nações, ele vai discipulando o seu próprio povo. Enquanto ele vai na direção de salvar as nações, ele vai orientando o seu povo para aquilo que ele quer. E ele o faz com grande misericórdia, porque agora ele pega Jonas nos braços, através do peixe, e o conduz para Nínive.